Queridos e amados irmãos, é com alegria em Cristo Jesus que quero vos cumprimentar com a mesma paz do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite eu quero vos convidar a estar abrindo as vossas Bíblias, no livro de Romanos, seu capítulo de número 4. Estarei lendo alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é maravilhoso e poderoso em todo tempo e fiel para conosco. Por isso bendizemos o teu nome, pois Ele é Deus e soberano, e como Ele não há outro. Aleluias. Livro de Romanos, capítulo de número 4, e o versículo de número 19, versículo de número 20. Apenas esses dois versículos para a nossa leitura e meditação nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, versículo 19: E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. Queridos, nessa noite, o texto do qual foi terminado de estar sendo feita a leitura da palavra do Senhor, nessa carta do qual escreveu Paulo aos Romanos, o livro de Romanos, o seu capítulo 4 irá nos falar a respeito de Abraão, o homem considerado o pai da fé, do quais tem um dos registros mais longos da Bíblia, chamado pai de todos os que creem. E nessa noite, neste dia, estudando e meditando a respeito da palavra de Deus, eu pude estar procurando. A Bíblia, ela tem 1189 capítulos distribuídos em 66 livros da Bíblia. E eu sei que aparentemente é bem grande, é bem extenso. Há muitos que demoram até anos, ou talvez até um ano, para estar lendo a palavra de Deus por completa. E procurando e vasculhando a palavra de Deus, eu me deparei com este texto. Neste texto, a qual eu quero vos trazer o título do tema desta noite, que é a corrida do homem, tempo e fé. A palavra de Deus, ela irá nos dizer que nós corremos, buscamos preencher o nosso tempo. O homem é assim. O homem, ele tem uma corrida diária em sua vida. O homem vai para a sua casa, ele se deita, ele dorme, ele toma ali o seu banho, ele come, vive com a sua família, mas também tem as suas obrigações, dos quais é estar trabalhando para estar sustentando a sua casa, os seus afazeres e as suas responsabilidades diárias. E o homem, por si próprio, ele tem em seu coração uma corrida diária, e esta corrida diária irá fazer com que o homem, a todo instante e a todo momento, deseje algo a mais para ti. E constantemente o homem tem procurado ajuntar riquezas para si, tem procurado ajuntar bens para si, preocupando-se apenas com as coisas aqui desta terra. E o homem tem procurado a todo tempo, a todo momento, está satisfazendo a sua alma e o seu coração com os bens materiais que se podem ajuntar nessa terra, neste curto tempo que ele tem sobre a terra. Porque a palavra de Deus, ela irá nos dizer, na primeira carta em Tiago, no seu capítulo de número 4, e o versículo de número 14, dizendo-nos da seguinte maneira: digo-vos que não sabeis o que vos acontecerá amanhã,
E uma pergunta do escritor ao Tiago, dizendo-nos: o que é a vida, senão um vapor, que aparece por um instante, mas logo some ou desaparece. Muitos de nós sabemos que a vida do homem, ela é incerta. Não sabemos o que acontecerá-nos daqui a poucos instantes. Mesmo estando dentro desta igreja, algo pode nos acontecer, porque não estamos livres dos males dessa terra. Mas a vida do homem, ela é uma vida corrida, uma vida que tem sido algumas propostas lhes dadas. E o homem, entendendo que a vida, ela é curta, embora pareça ter muito tempo, ele se engana. O homem, ele tem corrido atrás dos seus sonhos, tem corrido atrás das suas vontades, procurando ajuntar toda sorte de bens para si, como está escrito no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 12 e o versículo de número 13 a versículo de número 21. Mas o que diz, irmão Camilo, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do seu versículo de número 13? Irá nos falar que um certo jovem um dia, ele se achegou até Jesus, falando que seu irmão rico, pedindo a Jesus para que dissesse a este irmão rico que dividisse a sua riqueza para com ele. E Jesus automaticamente pergunta para aquele jovem: mas quem me pôs sobre juiz sobre vós, para que vos faça isso? Então, logo mais, Jesus lhes propõe uma parábola a respeito de um certo homem. Que homem era este? Um homem, ele ajuntou para si muitas e muitas riquezas, ajuntou para si muitos e muitos bens. Pense comigo, o homem juntou muita riqueza e já não tinha lugar para onde colocar tanta riqueza em bens materiais. Então ele resolveu derrubar alguns celeiros, derrubar algumas casas e fazer casas maiores para colocar ali todos os seus bens. E este homem, tendo feito isso, tendo derrubado e feito novo, ele colocou ali dentro todos os seus bens materiais e o seu coração se confortou. E o versículo de número 19 irá nos dizer que este homem, ele disse da seguinte maneira: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Veja só como está explícito aqui a tranquilidade deste homem rico ao pensar que ao juntar toda esta riqueza, agora ele poderia viver muitos anos e desfrutar de tudo aquilo que ele juntou. Mas o versículo posterior, o versículo de número 20, irá nos falar que Deus disse a ele da seguinte maneira: louco, hoje virão buscar a tua alma, o que tens preparado, e para quem será? Meu Deus. A nossa vida, meus queridos e amados irmãos, pode parecer corrida. A nossa vida é cheia de sonhos, objetivos, e até mesmo nós queremos ajuntar bens para podermos estar bem nesta sociedade, até mesmo para dar uma boa vida para a nossa família, ou até mesmo para nos satisfazer enquanto vivemos nesta terra. Mas o erro deste homem não foi ajuntar as riquezas para si e poder dar uma boa vida à sua família, mas foi colocar o seu coração nos seus bens, foi colocar
e entender que ele poderia viver muitos anos da sua vida desfrutando daqueles bens. Mas nós bem sabemos que a nossa vida, ela está nas palmas das mãos de Deus, e que somente Ele sabe exatamente o tempo certo que nós vamos vivenciá-la. E este homem não entendia esta palavra que estava lá escrito no capítulo 4, versículo 14 da primeira carta de Tiago, quando nos diz que a vida, ela é um vapor que logo aparece, mas depois ela some e já não se existe mais. Mas a loucura, ela nos leva a fazer muitas e muitas coisas. Mas nessa noite, o contexto da palavra do Senhor, essa noite aprenderemos a não correr pelos bens desta terra, mas a correr pelos bens celestiais, a correr para Deus. Iremos entender que sua promessa se cumpre no seu tempo. Você verá que este texto de Romanos 4, quando nos fala de Abraão, é intitulado o patriarca, como vimos registrado, um dos mais longos, um dos patriarcas que tem os registros mais longos descritos na Bíblia, chamado de pai de todos os que creem. O quanto essa história, essa passagem bíblica do livro que estaremos para estar meditando, nesse contexto da palavra do Senhor que acabamos de ler aqui no livro de Romanos, você verá que a vida de Abraão, ela é muito parecida com as nossas vidas nos dias de hoje. E também, para entendermos, antes de adentrarmos neste texto, nós devemos entender o que aconteceu, o que é que estava acontecendo com essa pessoa chamada Abraão. O que Abraão fez? Abraão teve fé. Mas o que é a fé? A palavra de Deus, aquele que tem as nossas vidas, no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11 e o versículo de número 1, irá nos dizer da seguinte maneira: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Deu para compreender? Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vou lhes dar-lhes um exemplo bem claro. No mês que vem é o aniversário do nosso querido pastor, e
há de convenher que em seu coração, como todos dos quais fazem aniversário, ele espera pelas experiências passadas que já vivenciou, que alguém, talvez a sua esposa, ou talvez o seu genro, ou talvez até um amigo próximo, lhe dê, quando se chega o dia do seu aniversário, um presente e lhe diga feliz aniversário no seu dia especial, que Deus possa te abençoar. Ele ainda não chegou no dia do seu aniversário, mas pela fé, na certeza das coisas que ele já vivenciou, ele crê e acredita que algo novo acontecerá no dia do seu aniversário, e que certamente, pela fé, ele já espera um presente, os parabéns de um amigo próximo a ele no dia do seu aniversário. Então, assim é a fé. A fé é algo que esperamos sem ao menos termos recebido, mas nós já vemos pelos olhos da fé, nós já cremos pelos olhos da fé e nós esperamos pelos olhos da fé. Esta é a fé. E esta fé, ela foi acrescentada a um servo, do qual o texto que nós lemos no livro de Hebreus, do livro de Romanos, no seu capítulo de número 4, dizendo-nos, testificando-nos de um homem chamado Abraão. Paulo escreve aos Romanos acerca que está o texto de Gênesis, acerca do texto de Gênesis, no seu capítulo de número 12 e versículo de número 1, quando nos fala sobre o chamado de Abraão, quando nos fala sobre as promessas que foram feitas a Abraão, e também quando nos fala sobre os conflitos da fé, sobre os desafios, sobre as lutas que Abraão passou e as provações que ele também passou para alcançar as promessas que foram feitas por Deus. Mas há de convir que eu, como sendo um preleitor da palavra do Senhor, um pregador da palavra de Deus, dá de entender que o texto, a história deste patriarca, é um dos textos mais grandes, como eu já disse, e há muitos capítulos, a partir do capítulo de número 12, que irá nos contar a história de Abraão. E se nós, nesta noite, fôssemos estar especulando cada versículo deste mesmos textos, a partir do livro de Gênesis, no capítulo de 12 em diante, até mais ou menos ali no capítulo de número 23, nós demoraríamos muito tempo para estar falando ponto por ponto. Mas a palavra de Deus, ela é muito rica e maravilhosa. Por quê, irmão Camilo? Ela já tem nos deixado um esboço pré-pronto, algo já nos preparado aqui mesmo, no contexto do qual nós acabamos de ler, no capítulo 11 do livro de Hebreus, a partir do versículo de número 8. Por quê? Porque vai falar da seguinte maneira: quem era Abraão? Irá contar a história de Abraão até o versículo de número 19. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso está escrito a partir do versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, quando irá nos falar sobre o chamado de Abraão. Neste versículo, posteriores, podemos ver que Abraão, ele sendo chamado por Deus, sem ao menos ter conhecido a Deus pessoalmente, mas ouvindo a sua voz, o chamado de Deus, ele creu no Senhor. E a palavra de Deus irá nos dizer que isto foi lhe imputado
contado como justiça, porque creu naquele do qual o chamaram. Muitos de nós, quando recebemos o chamado para servir ao Senhor, nós também recebemos promessas. Promessas estas que muitas das vezes esperamos que se cumprem em nossa vida, ainda em vida aqui na terra. Muitos de nós, às vezes, quando saímos a estar fazendo a obra de Deus, esperamos que algo grandioso aconteça. Esperamos que as portas venham se abrir e nenhuma porta fique fechada diante de nós, e que os desafios serão todos resolvidos a um estralar de dedo. Mas nós aprendemos neste texto que Abraão, ele creu imediatamente na palavra do Senhor. Ele creu em Deus, mas a sua fé, ela foi se fortificando ao longo do tempo. Abraão, ele passou por muitos conflitos da sua fé, e um dos maiores conflitos foi quando ele saiu da sua terra, obedecendo a voz de Deus, indo para um lugar que ele não conhecia. Imagine comigo, se Deus hoje chegasse aos pés dos teus ouvidos e você ouvisse uma voz a falar contigo. Claro, nós que estamos na presença de Deus devemos estar preparados em todo o tempo, mas ele dissesse para vós: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Mas você irá pensar comigo: eu sairia, eu ia, Deus que está chamando. Mas pense comigo, se aonde você está não te falta nada, se aonde você está você tem tudo quanto o homem deseja para si e para a sua família, que é todos os seus bens, que é ajuntar todas as suas riquezas que são possíveis nessa terra. E ainda, pense se você pudesse, naquele instante, desfrutar de tudo que você juntou. O que você escolheria? Ouvir a voz de Deus ou desfrutar de tudo que você ajuntou para si? É uma pergunta muito complexa e desafia a lógica humana. Mas o nosso Deus, Ele tem nos chamado para a sua promessa e tem nos feito muitas promessas. E uma das promessas feitas a Abraão era a seguinte: farei de ti uma grande nação, abençoarei a todos os que te abençoarem, e amaldiçoarei a todos os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Deus fez uma promessa a Abraão, mas nós veremos que quando ele chega na terra de Canaã, no versículo de número 8 do capítulo 12 de Gênesis, irá nos dizer que Deus apareceu a Abraão, dizendo a ele que aquela terra que estava ali, no versículo 7 diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vejamos aqui que Abraão, ele não pôde ficar naquela terra, ele não pôde desfrutar da promessa de Deus naquele local. E quando isto acontece, nós
desafio. Abraão saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus fez uma promessa. Mas quando ele chega no ponto da promessa, Deus diz: a tua descendência eu darei esta terra. Mas não é para mim desfrutar, não, Senhor. Não é a partir de mim que descenderão e aqui crescerá uma grande nação. Então já vemos aí um grande conflito da fé. Mas Abraão, ele creu na palavra do Senhor e não duvidou da promessa de Deus, tendo por certo, como o texto foi lido, que aquele que o prometera também é fiel para o cumprir. E o que Abraão fez? Ele desistiu, como muitos já desistiram depois de serem chamados. Ele duvidou da promessa de Deus. Às vezes pode pensar: será que parou de caminhar? Ou até mesmo perdeu a sua esperança? Deixou de crer? Ou será que já não adorará mais a Deus porque Deus não entregou aquilo que ele queria e se frustrou-se e não foi como esperava? Às vezes nós fazemos isso. Às vezes, quando as coisas não acontecem da maneira que esperamos, nós temos a tendência de desistirmos. Nós temos em nós a tendência de duvidarmos. E até mesmo paramos de caminhar porque perdemos a esperança. E também deixamos de crer e já não adoramos mais ao Senhor. Mas a palavra de Deus, na parte B do versículo 7, irá nos dizer: e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Isto é um ensinamento de que quando as promessas, de que quando os desafios nas nossas vidas são grandes e nós pensamos em parar, em desistir, quando pensamos em desistir, nós devemos persistir. Quando nós duvidamos, devemos ter fé. Quando nós paramos de caminhar, como Abraão, no versículo 9, depois caminhou Abraão dali. Quando nós perdemos a esperança, nós devemos esperar. Quando nós deixamos de crer, nós devemos acreditar. E quando nós pensarmos em não adorar mais, porque pensamos conosco: eu só louvo quando eu recebo. Mas não, adore independente. Se a promessa que Deus te fez não se cumpriu ainda, adore e se humilhe, porque é adorando ao Senhor que você alcançará a sua vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Abraão creu desde o início, mas nós estamos vendo juntamente neste texto que a sua fé, ela foi se amadurecendo lentamente. E amadurecendo a sua fé lentamente, Abraão, ele esteve em completo conflito a respeito da sua fé. Mas a sua fé, ela não se abalou. Ele não perdeu a sua esperança. E o versículo 9 do capítulo 11
de Hebreus irá nos continuar dizendo: pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade. Essa promessa foi feita no capítulo de número 15, quando em visão, no capítulo de número 15 do livro de Gênesis, quando em visão Deus apareceu para Abraão. E Abraão, ele conversa ali com Deus, dizendo que ele ainda não tinha filho, e como descenderia a sua descendência. Será que é de algum dos meus empregados, dos meus mordomos? Mas o Senhor lhe fez uma promessa, que dele descenderia as nações, sairia dele as nações. E por muitos anos, Abraão e Sara esperaram essa promessa se cumprir. 25 anos depois da saída de sua terra, quando Abraão tinha 75 anos de idade, como diz a partir do versículo 1 do capítulo 12, até se chegar até aqui no capítulo 21 de Gênesis, nos primeiros versículos nos fala sobre o nascimento da promessa. Um menino chamado Isaque, circuncidado ao 8º dia de vida, como Deus lhe ordenara. Deus, ele fez a promessa a Abraão no capítulo de número 15, e no capítulo de número 21 vejamos o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão. E posteriormente nós vimos no texto da palavra de Deus, se depois continuarmos a leitura aqui da palavra de Deus, que pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, pela fé, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Às vezes esperamos que essas promessas elas se cumprem aqui na terra, mas nós devemos, servos de Deus, entender que mesmo que a vida aqui na terra ela pareça ser difícil, mesmo que a nossa vida aqui na terra ela seja cheia de lutas, cheias de sofrimento, cheias de dificuldades, haverá situações na nossa vida, como eu disse no início desta pregação, a passagem de Abraão ela é comparada às nossas vidas. Por quê? Porque nós, como Abraão, fomos chamados por Deus, como Abraão fomos escolhidos por Deus para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. E nós ouvimos a voz de Deus e estamos peregrinando nesta terra. E há muitas promessas que, como para Abraão, foram feitas, mas como para nós também foram feitas. Há muitas promessas que, como para Abraão, foram demoradas, mas como para nós
também tem demorado. Mas uma das maiores promessas que Deus nos fez, que o Senhor Jesus nos fez, também é de nos dar uma nação, de dar-nos também um lugar para morar, uma habitação para nós, assim como prometeu para Abraão. E esta, ele entendia, como diz este versículo 13, todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso diziam, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. E é esta promessa que tem sido feita para nós. No livro de João, no seu capítulo de número 14, a partir do versículo 1, Jesus irá dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar-vos lugar. E se eu vou vos preparar-vos lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Essa foi uma das promessas que Jesus fez para nós. A promessa que Jesus fez para nós é que levaria-nos para estar juntamente com Ele. Aqueles que forem fiéis, aqueles que como Abraão não duvidaram da promessa do Senhor. Já se passaram mais de 2000 anos que essa promessa foi feita, né, meu pastor? Mais de 2000 anos. E ainda o Senhor Jesus, Ele não voltou. Mas nós esperamos pela renovação da palavra e da promessa de Deus. Esperantemente nessa promessa, nós vejamos que todos esses, eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas aonde? Aqui nesta terra. Mas receberam no céu, sabendo que no céu aguardava algo especial para eles. Uma promessa maior. E é essa promessa maior. Muitas se cumpriram em vida com Abraão, mas outras se cumpriram somente depois da sua partida. Mas ele creu, ele não viu, mas pela fé ele creu nas promessas de Deus. Voltando-nos para finalizarmos ao texto de Romanos, no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 19, quando nos diz que ele não enfraqueceu na fé. Perceba que Deus, ele tem nos trago um alerta para nós, que quando nós pensamos em enfraquecer na fé, nós não devemos desistir, porque a sua fé, ela se fortalece à medida que você enfrenta obstáculos na sua vida. Se você parar para pensar, quantas das vezes você passou por situações tão terríveis na sua vida, que você teve vontade de desistir, mas quando você olhou para o céu e clamou ao Senhor e viu o seu socorro em sua vida, a sua fé se fortaleceu ainda mais. E veio outras e outras tempestades na vida, e você conseguiu vencer, e você chegou até aí onde você está me assistindo hoje. Foi porque Deus te sustentou. Foi porque você se manteve firme. Aleluia. E a palavra de Deus irá nos dizer: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Às vezes nós nos deixamos por invalidarmos, duvidando, como foi dito pelo nosso pastor nesta noite,
deixando de acreditar que aquele que nos chamou também é capaz de nos capacitar. Quando eu ouvi esta palavra sentado ali no meu lugar, eu meditei quando eu estava meditando durante a leitura e a meditação e o estudo na dedicação para estar trazendo-vos a palavra desta noite, hoje pela manhã. Eu lia a palavra de Deus e olhava para mim. E confesso-vos, teve várias vezes que eu pensei em desistir enquanto eu estudava. Mas por que, irmão Camilo, desistir? Você está pregando a palavra de Deus. Mas é uma responsabilidade muito grande quando se trata de estar pregando a palavra de Deus. E não se trata apenas de estar lendo a palavra do Senhor, mas também na dedicação em estar orando, em estar buscando ao Senhor um direcionamento da sua palavra, com o que Ele quer falar com sua igreja, naquilo que está proposto para seu povo. Porque eu pensava para comigo, mas qual é o objetivo desta palavra? Eu vejo a passagem de Abraão e vejo Deus ali provando em todo tempo a sua fé, realizando as suas promessas e cumprindo. Mas como eu poderei estar aplicando esta palavra para que possa estar pregando para o seu povo? E eu pensei por muitas das vezes em estar ali desistindo, mas eu tive esperança. Eu creio que pelo propósito de Deus em estarmos trazendo essa palavra, aquele que estaria me ouvindo receberia esta palavra no seu coração e continuaria a estar firme na sua promessa do Senhor, porque crendo que Deus, mesmo que nós nos sintamos incapazes, Ele é capaz de nos capacitar. Mesmo que nós nos sintamos até mesmo impróprios a estar recebendo algo de Deus para nossas vidas, Deus, Ele pode nos usar para a sua palavra. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, que somos quem será tomado em conta, que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O que Paulo queria dizer ao escrever essa carta aos Romanos, ele estava falando a respeito de como foi o chamado de Abraão. O chamado de Abraão a um conflito de quando ele foi chamado, se ele era circuncidado ou incircunciso, mas ele ainda não era. Mas sendo ele ainda incircuncidado, incircunciso, Deus tem ali chamado, tem ali feito uma promessa. E da mesma maneira, nós, homens e mulheres, estando nós nos nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, fomos chamados também para a sua salvação. E isso que estamos fazendo hoje, que é estar na presença de Deus, crendo e esperando na sua promessa, assim como para Abraão foi-lhe imputado como justiça a sua fé, para nós, a nossa fé que temos em Jesus, também nos será imputado como justiça, e isso nos fará herdar o reino dos céus, em o nome de Jesus Cristo. Quero vos convidar a estar se pondo de pé nesta noite, para nós estarmos orando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
O Senhor, Ele falou ao nosso coração, e a sua palavra, ela nos é muito clara. A sua palavra nos é muito linda ao nos dizer que as promessas do Senhor, elas se cumprirão na nossa vida, mas que nós devemos em todo tempo, mesmo que pareça ser o fim, mesmo que pareça ser impossível, devemos crer que para Deus tudo é possível e que Ele sim será fiel para cumprir essas promessas em nossa vida, em o nome de Jesus. Só não vamos pular do barco, vamos continuar caminhando, vamos continuar buscando. Não desistamos, meus amados irmãos. Parece estar difícil, parece estar ruim, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois Ele não saiu do barco, Ele está conosco e está em todo tempo a nos sustentar, está tão perto da nossa vitória. Não vamos desanimar agora, mas bem dizer o nome do Senhor em todo tempo, glória. Em nome de Jesus. Deus, eu quero louvar e exaltar e bendizer o teu